Queridas irmãs, meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. A nossa reflexão deste momento é de uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier no livro Vinha de Luz, a lição número 2, com o título Vê como vives. Esta mensagem vem nos chamar a uma profunda reflexão sobre a tarefa de cada um de nós no contexto da vida, não especificamente da vida material, mas da vida espiritual. Muitos de nós somos aqueles que afirmamos até com certa veemência que não temos condições, capacidade para realizar uma determinada tarefa, fugindo-nos todos dos compromissos redentores que assumimos quando do nosso projeto reencarnatório, porque nós sabemos que a reencarnação tem a finalidade precípua de evolução, de fazer o espírito crescer, fazer o espírito buscar a consciência da sua verdadeira vida. E o Espírito Emmanuel, ele vem nos promover profundas reflexões sobre essa nossa decisão, porque, como nós sabemos, nós temos o livre-arbítrio para decidir fazer ou não fazer determinada coisa. O que não nos cabe, inclusive a benefício de nós mesmos, é a nossa inércia, a nossa preguiça, a fuga que muitas vezes nós empreitamos diante dos compromissos anteriormente assumidos. E o Espírito Emmanuel, ele inicia a sua reflexão citando Jesus, segundo o relato de Lucas, no capítulo 19, versículo 13, quando Jesus disse: "E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha." Essa passagem de Jesus nos remonta, nos leva a lembrar também da passagem dos talentos, na parábola dos talentos. Recapitulando essa parábola rapidamente, lá nós vimos que o Senhor ia empreender uma grande viagem e chamou 3 servos, e a cada um deu determinado número de talentos. E nós podemos entender o talento como as nossas tarefas, as nossas obrigações perante a lei divina. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a um terceiro servo ele deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um dos servos. O que é que nos chama muita atenção nessa parábola dos talentos? O Senhor foi justo, ele foi equânime, ele deu a cada um a quantidade de talentos que aquele servo poderia trabalhar com eles. Nós não podemos esquecer que assim nos ocorre na distribuição das tarefas, dos talentos, pelo nosso Pai Celestial. Em momento algum, nós temos mais talentos, mais obrigações do que nós possamos suportar. É da justiça divina dar a cada um segundo a sua capacidade. Porque o Pai Celestial jamais vai incumbir a um filho seu tarefas excessivas e que ele, o filho, não vai dar conta de realizar. Não seria justo, não seria justiça do Pai Celestial. E como ele é justo, ele
reparte essas possibilidades, essas tarefas, esses talentos, segundo a capacidade de cada um de nós. Então vejamos o desenvolvimento da mensagem feita e ditada pelo Espírito Emmanuel. Ele começa dizendo o seguinte: com a precisa madureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Olha o interessante, o chamamento que o Espírito Emmanuel nos faz. Primeiro que nós já temos, e é inegável, a madureza do raciocínio. Nós somos seres inteligentes, já com vasta experiência nas reencarnações pretéritas. Então nós já temos essa madureza do raciocínio para nos trazer a compreensão de toda a nossa existência. E que essa existência é um conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente. Ora, na justificativa, na mensagem do Espírito Emmanuel, ele nos chama para o trabalho e a produtividade desse conjunto de negócios espirituais. Porque todas essas possibilidades que nós recebemos, todos esses talentos, são realmente negócios espirituais. Diferentemente dos negócios terrenos da matéria. Porque aqui nós não visamos, nesse processo, nenhum lucro material, a não ser o crescimento espiritual. E ele continua dizendo que, por enquanto, na atual situação do nosso planeta Terra, na situação espiritual dele, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentores de mandato essencialmente religioso. E aqui é muito interessante que ele vai nos chamar a partir de agora para uma reflexão muito interessante, quando ele fala aqui que o mundo exige, vamos assim dizer, testemunhos daquelas pessoas que ocupam uma posição no processo religioso. E aí ele diz: os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. A gente ouve muito falar, os próprios católicos falam, exigem do padre uma conduta ilibada, sem nenhum equívoco, sem nenhum erro, colocando muitas vezes na figura do apóstolo, uma situação divina, como se ele fosse um ser divino. Os protestantes, continua o Espírito Emmanuel, na maioria atribui aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Olha essas três colocações que ele faz. E isso ocorre cotidianamente. Nós exigimos do padre, do pastor, do presidente do centro, uma infabilidade, uma correção de ações, uma perfeição ainda inatingível para seres humanos, para espíritos imperfeitos. Evidentemente que todos nós, temos que procurar, através das nossas ações, o acerto, procurar o bem, procurar ser com atitudes assertivas, atitudes boas. Mas nós sabemos que ainda somos frágeis. E por que nós cobramos tanto?
do padre, do pastor, do presidente do centro, que são espíritos também em caminhada evolutiva, com encargos muito grandes, responsabilidades extremas. Deveriam ser amparados, acolhidos, auxiliados, porque como nós, eles também buscam o aperfeiçoamento. Eles também buscam, através das suas ações, fazerem aquilo que é melhor para eles e para a sua comunidade. Então, urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório de trabalhos espirituais na Terra devem ser realmente entendido da forma que o Espírito Emmanuel está nos colocando. Porque cada criatura foi chamada pela providência divina a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. E aí nós vamos ver que não tem crítica a quem quer que seja. Porque se nós temos o padre, o pastor, e nós estamos falando, representando neste momento o conjunto dos espiritistas, o presidente do centro, é porque eles assumiram na espiritualidade, na reticidade, essas atribuições. Porque a salvação, entre aspas, não está em religião A, B ou C, não está no pastor, no padre ou no presidente do centro. Está dentro de nós, nas nossas ações que buscam a paz, a harmonia e o crescimento espiritual. Ele diz aqui, o comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador, ele permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Olha, vejam bem, cada um no seu espaço, na sua opção, na sua oportunidade de trabalho. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Então vejam bem, todos os homens vivem na obra de Deus, cada um com a sua possibilidade, com sua condição, com o seu talento. Agora a gente pensa aqui, se o servidor quisesse estar no lugar do administrador, o administrador no lugar do comerciante, o comerciante no lugar do carpinteiro, vejam, nós não podemos almejar esse tipo de coisa. A lei é de progresso, evidentemente que se nós desenvolvermos tudo aquilo que nós podemos desenvolver como servidor, como administrador, como comerciante, como carpinteiro, evidentemente que são condições que nós armazenamos em nós para um progresso maior amanhã. E aí ele continua, eu vou repetir, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela. Olha que interessante, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela, da obra divina, para alcançarem um dia. Olha, vejam aí, um dia. É um trabalho contínuo, progressivo, a grandeza divina. Então aproveitemos este momento, as condições, as tarefas que a providência divina nos concedeu nessa encarnação para fazermos o melhor para nós e, consequentemente, para o próximo. Ele continua,
usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Nós somos só usufrutuários desse patrimônio maravilhoso que o Pai nos concede por empréstimo para o nosso progresso espiritual. Encontram-se no campo das oportunidades presentes, olha aí, as oportunidades deste momento, negociando com os valores do Senhor. E o que nós estamos fazendo dessas oportunidades? Nós vimos aqui falar que, como o Espírito Emmanuel fala aqui um pouco atrás, que nós estamos num negócio religioso, negócio no bom sentido. E o que nós estamos fazendo? Que negociante nós estamos sendo desses valores que a providência divina nos concedeu na presente reencarnação. E ele conclui a essa reflexão, o Espírito Emmanuel, dizendo: em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Olha aqui quando ele encerra dizendo da transitoriedade das coisas do mundo. Essas condições que nós recebemos da providência divina, do Pai Celestial, são condições para este momento. Então nós não estamos acéfalos das possibilidades, dos talentos, das condições para o nosso progresso espiritual. O Pai jamais nos deixaria desprezados ou sem receber na cota que nós possamos realizar as tarefas para o nosso desenvolvimento. Deus é um Pai justo, bom e misericordioso. Agora, o que nos compete é fazermos essa reflexão que o Espírito Emmanuel nos chama aqui no título da mensagem: vê como vives. Porque nós temos o talento, é inegável. Nós temos um processo reencarnatório em que ali foi pensado detalhe por detalhe, situação por situação, possibilidades por possibilidades. Agora, nós que temos que desenvolver isso. É igual um projeto numa casa. Quando o arquiteto desenha ali na planta, nós não temos a casa em si, a casa materializada. Nós temos um projeto de casa. E a partir do momento que ele vai desenvolvendo esse projeto, essa casa vai tomando um corpo. E aí nós chegamos à conclusão do projeto e é uma casa maravilhosa. Assim somos nós. Quando nós retornamos à Terra, nós viemos com um projeto que ainda está no papel. E com esse projeto, com essa planta bem elaborada na espiritualidade, nós vamos passo a passo desenvolvendo e construindo esse edifício que é a nossa vida. Né? Então, vê como vives. Abramos a nossa mente, tenhamos bastante cautela, mas sejamos muito assertivos nas nossas ações, no nosso desejo de melhorar, porque todas essas possibilidades, essas condições, nós recebemos. Eu não recebi a condição de ter uma outra determinada atribuição ou encargo, não é? Se eu vim com essas possibilidades, é para desenvolver esse trabalho, não queira desenvolver um outro. Porque bem nós vimos na mensagem que nós vamos adquirindo as possibilidades. Nós vamos como posso dizer, nós vamos nos credenciando a cada existência para tarefas de grande monta. Então, meus queridos, finalizando esta reflexão, pensemos bem. Vejamos como nós estamos vivendo com todos esses talentos, todas essas oportunidades,
todas essas condições que o Pai Celestial nos confiou. E que Ele nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, como sempre fez, e que nós possamos realmente estarmos vigilantes, atentos e desejosos de realizar a tarefa para o bem, para o amor e para o nobre. Fiquem com Deus e muita paz no coração de todos.